Agora, a gente vai implementar a nossa autenticação de forma manual, tá? E a primeira coisa que eu vou fazer é abrir o meu terminal e criar um controller para o nosso sistema de login. PHP Artisan Make Controller. Vai ser o nosso login controller. E aqui no nosso controller, no login controller, a gente precisa importar a nossa classe de autenticação, tá? Então vamos lá, use Illuminate Support Facades Auth. Agora a gente vai criar um método que, de fato, a gente vai fazer a autenticação, certo? Então vamos lá, public function auth. Só que é importante lembrar que a gente vai receber via post o e-mail e a senha do usuário que tentar fazer a autenticação, beleza? Agora a gente precisa definir o atributo com as nossas credenciais, né? Vou colocar aqui, ó, credenciais, em português mesmo, tá? Vai ser igual ao nosso request e eu já vou encadear o método validate. Dessa forma, a gente vai montar um array com as credenciais que a gente precisa para fazer a autenticação e já fazer a validação, tá? Mais para frente vocês vão entender melhor sobre essas validações, beleza? Então, a gente precisa do e-mail, tá? Qual validação a gente vai implementar no campo e-mail? O required, ou seja, ele é obrigado a colocar o e-mail, vírgula, e-mail, tá? Então, além do campo ser obrigatório, ele tem que digitar um e-mail válido. Vou colocar aqui uma vírgula e vamos para o próximo campo, que é o password. O password é obrigatório, então vou colocar apenas um required. Ok, ponto e vírgula. Agora a gente vai fazer a autenticação propriamente dita. Então, o que a gente precisa fazer aqui nesse método? Vamos colocar um if. E agora vocês vão ver a classe auth, ou auth, como queira, em ação. Então, se auth, nós vamos utilizar o método attempt. O que esse método faz? Ele vai pegar nossas credenciais e vai verificar se existe um usuário com nossas credenciais no banco de dados. Então, se houver, a sessão vai ser criada, mas se não houver, ele não vai criar uma sessão. Então, nós vamos passar para ele nossas credenciais. Então, aqui no if, o que eu vou fazer? Eu vou gerar um novo ID para a sessão. Então, request session regenerate. E após isso, a gente faz o nosso redirecionamento com return, redirect. E aqui, olha só, a gente vai passar um método chamado intended. O que esse método vai fazer? Ele vai fazer o nosso redirecionamento, tá? Por exemplo, para dashboard, tá? Mas ele vai verificar se o usuário veio de algum lugar. Por exemplo, às vezes para você fechar um carrinho de compra, você precisa estar logado, tá? Então, na hora de fechar o carrinho, a gente manda para o login. Depois que ele fizer o login, automaticamente ele vai voltar para o carrinho, tá? Por quê? Porque era a rota que ele pretendia acessar e não conseguiu porque ele não estava autenticado. Tranquilo? E aqui a gente tem um valor padrão. Então, vamos lá. Se ele conseguiu logar, tudo bem. Mas se ele não conseguiu, o que a gente vai fazer? Return, redirect, back para a página anterior. E a gente vai passar também um it com uma mensagem aqui, tá? Vou colocar assim, ó, erro. E a mensagem, usuário ou senha inválido. Ponto e vírgula.
tudo certo. Temos aí a nossa classe de autenticação.